Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nós temos aqui o nosso cupom que disponibiliza para vocês bônus em dobro. Você faz seu depósito 50, retorna 100, 150, retorna 300, 300, retorna 600, até R$ 1.500. Você vai garantir de bônus no seu depósito com o nosso cupom GODOY1x. O link está na descrição do vídeo para você aproveitar, fazer o seu download, baixar 1xBet no seu celular. Na hora de fazer o seu depósito, você realiza com o nosso cupom promocional aqui, que é GODOY1x. Você pode aproveitar nessa quarta-feira, tem um jogo entre Newcastle e PSG, tem Porto e Barcelona, além de Internacional e Fluminense, jogo pela Copa Libertadores. Você pode aproveitar todos esses jogos na 1xBet, combinado? Bom, galera, vamos falar sobre renovações. Antes de falar sobre o Tite, afinal de contas, né, o Flamengo foi ali, já tem um acerto com o Tite queria só para 2024, o Flamengo convenceu o Tite para 2023, então ali tá alinhando algumas condições e certamente você vai estar perguntando assim, caramba, por que o Flamengo não divulga oficialmente o Tite? Já teve esse acerto, a gente já sabe, os bastidores, todo mundo já fala. Galera, é o seguinte, tem uma condição que basta a gente pensar. Não seria normal, né? O Flamengo vai tentar ao máximo diminuir esse possível desgaste. O Flamengo anunciar um técnico na terça-feira, na quarta-feira e tentar administrar e justificar esse técnico não estar no jogo no sábado. Então, o máximo que o Flamengo conseguir, junto com o staff, inclusive do Tite, de empurrar esse anúncio, de empurrar esse, né, oficial para o jogo mais próximo possível do jogo contra o Corinthians, ou quiçá até no dia do jogo ou depois do jogo, é melhor administrativamente, porque não cria nenhum, né, entreveiro. O Flamengo é o time do entreveiro, não cria nenhum entreveiro, não cria nenhum contratempo, né, algum desgaste. Pô, coisa esquisita, né? Vai anunciar e o cara não vai estar na beira do gramado. Então o Tite quer assumir o Flamengo no período da data FIFA, um período inclusive que ele vai ter ali por cerca ali, mais ou menos de 8 dias de trabalho antes da estreia, que será contra o Cruzeiro fora de casa no Mineirão. E a partir de então, a gente até inclusive trouxemos, né, no nosso vídeo anterior, o Tite terá neste ano ainda 12 jogos pelo Campeonato Brasileiro, obviamente 36 pontos. Então é mais sobre esse critério. Pô, apresentou e não vai trabalhar, convenhamos. Seria um tanto que esquisitão, não é mesmo? Mas aí, já falando sobre o Tite, a gente já fez até vídeo, né, falando aqui sobre esquema tático, 4-1-4-1, 4-2-3-1, 4-4-2. Eu deixo o link aqui para você que ainda não acompanhou o vídeo, deixo o link aqui para o amigo rubro-negro que ainda não acompanhou, só clicar aqui. A gente acaba passando por ele porque passa pelas renovações dos atletas do Flamengo, entre eles Bruno Henrique e Everton Ribeiro, principalmente o Everton Ribeiro, onde o atleta quer conversar com o futuro treinador do Flamengo para saber como vai ser essa renovação, se vai renovar, se não vai renovar. Então, o próprio Everton Ribeiro quer conversar com o Tite para... Por quê? O Everton Ribeiro não quer renovar com o Flamengo e ter poucos minutos. Óbvio, é esperto. E outra condição, se ele sabe que ele vai ser um jogador que vai ser utilizado pelo seu futuro treinador, na hora de fazer o seu contrato, ele não faz um contrato, em aspas, de um 12º jogador, de um reserva. Ele faz de um titular. Então, assim, um atleta muito bem orientado pelos seus empresários, sabem bem o quanto pode valorizar, ele conversando com o seu futuro treinador e sabendo que o Tite vai utilizá-lo ou não na hora de fazer, né, todas as minutas daquele contrato. Então a gente sabe muito bem o porquê que o Everton Ribeiro quer conversar com o Tite, porque ali ele tem mais argumentos financeiros, inclusive, para fazer essa renovação. Argumentos financeiros que passa por um jogador e aí se torna uma questão delicada, que é do Bruno Henrique. A gente já sabe há muito tempo, né? O contrato do Bruno Henrique se encerra nesse ano. Esse é o último ano, né, do vínculo desse contrato atual do Bruno Henrique. Ele passou por uma lesão delicadíssima, complicadíssima. Praticamente a gente está falando de um drama pessoal e profissional, porque a gente está falando de uma ruptura multiligamentar. Então o Bruno Henrique levantava-se um enorme ponto de interrogação. Com isso, é natural que o prazo para que ele pudesse assinar, se quisesse, um pré-contrato com outro clube, a gente está falando para aquele aspecto de 6 meses antes, isso iria acabar entrando, né? Ele podendo, né, ter esses seis meses, porque o Flamengo não acionou. O que acontece é o seguinte, no momento atual, é evidente que o Flamengo quer a renovação do Bruno Henrique. Por tudo que a gente tem visto do Bruno Henrique, o Flamengo já buscou, inclusive, ali o Bruno Henrique em algumas conversas bem embrionárias para já mostrar, né, esse suposto e interesse no Bruno Henrique. O que acontece aqui?
O staff do Bruno Henrique, né, junto, obviamente, com o atleta, mas o empresário do Bruno Henrique, o agente do Bruno Henrique, acabou trazendo, inclusive utilizou alguns colegas nossos da imprensa como um meio ali de transmissão de proposta de outros clubes, mostrando então um possível interesse de outros clubes. E o que acontece com isso? É aquilo. O Flamengo já mostra que ele não... O que mostra para o Flamengo, né? Que ele não é o único nessa situação, que evidentemente há um grande interesse e hoje, o Bruno Henrique é um dos jogadores mais assediados nessa questão de contratação. Palmeiras, São Paulo, Grêmio, todos esses já foram com proposta para o Bruno Henrique e o seu empresário já transpareceu para a imprensa, né? Acabou externando esse interesse, o que obviamente gera hoje ao Flamengo uma preocupação pela importância que é o atleta, né? Não apenas historicamente, mas o hoje. É inegável a importância do Bruno Henrique, é inegável que o Bruno Henrique é um jogador hoje no ataque do Flamengo que tá bem, tecnicamente está indo bem, tá com personalidade e mais do que isso. Quando todos os jogadores do ataque do Flamengo, todos esses jogadores estiverem bem, 100%, onde obviamente o Bruno Henrique acaba sendo uma exceção, a grande maioria está mal e muito mal, ele tem uma característica diferente dos outros. Então ele é um jogador bem diferente. Nesse aspecto, né, de interesse e tal, vai surgindo, né, aquele... Então, ele é um jogador muito importante, o Flamengo gostaria de renovar com ele, etc, etc. Só que aí vai o aspecto financeiro. No final das contas, galera, o aspecto financeiro é o que dita e o que pesa. E o que o Flamengo queria fazer com o Bruno Henrique há algumas semanas, é a que eu trago e compartilho com vocês. O Bruno Henrique, pela idade, o Flamengo não faz contratos maiores do que 2 anos. É uma política do clube, uma política, né, de responsabilidade ali sobre o clube, que o jogador já chegou a uma determinada idade, né, 32, 33 anos, vai renovar de 1 em 1. Iria acontecer a mesma coisa com o Bruno Henrique pelo Flamengo. Contudo, o presidente Rodolfo Landim, junto ali com a cúpula do Flamengo de futebol, decidiram que o Bruno Henrique fosse aberto uma exceção. Em vez de abrir um ano de contrato, o Flamengo então botar mais um, então ter 2 anos de contrato. Já é algo diferente, já é algo excepcional. Então o Flamengo ofereceu ao Bruno Henrique um aumento salarial, pouco aumento salarial, com mais 2 anos de contrato. O que acontece é o seguinte, o Bruno Henrique e o seu empresário, eles têm essa proposta do Flamengo. Contudo, o que vão se falando, né, que o Palmeiras, apesar de não ter feito ainda uma proposta ali, né, oficial, Bruno, mas pelas conversas que foram indicadas com o seu empresário, eles oferecem ao Bruno quase 2 milhões por mês e indica até dar 3 anos de contrato. E aí vem o Grêmio, que não tem essa condição financeira de tentar pagar esses 2 milhões, e o São Paulo estava buscando, mas eles também ofereceram 3 anos de contrato. E o que acontece? O empresário do Bruno Henrique trouxe essa até então, suposta negociação com o Palmeiras, esses números do Palmeiras, e botou na mesa do Flamengo. É fato que seria muito triste para o Flamengo ele não conseguir a renovação desse atleta. Contudo, existe a responsabilidade financeira nessa questão, porque vai acabar influenciando, porque o Bruno Henrique, se tornando assim, seria, né, o maior salário dentro do elenco do Flamengo. Independentemente de que ele mereça ou não mereça, pelo que ele já fez, principalmente com responsabilidade, pelo que ele pode vir a fazer no futuro e está fazendo, vai mostrando indicativo de que o staff do Bruno, o seu empresário, com a gente, aí obviamente a gente não vai imunizar o atleta autoriza essas pessoas a responder por ele. Vai fazendo um jogo duro ali com a direção do Flamengo, vai fazendo ali um jogo duro para ser mais valorizado. Fato este que o futebol brasileiro está inclinado para contratar o Bruno Henrique e o Flamengo, com esse prazo que estava naquela, vai se recuperar, não vai, recuperou, e agora eu quero... Alguns membros do staff do Bruno Henrique estão se aproveitando dessa condição agora de ver um Bruno Henrique vulnerável no mercado e um Flamengo com essa necessidade e responsabilidade que precisa para manter um dos seus principais jogadores no elenco do Flamengo. Um grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abração a todos, tchau, tchau.